Olá, sejam todos super bem-vindos ao nosso canal. O vídeo de hoje é sobre qual dia Deus separou para sua adoração e culto. Será que foi o sábado ou o domingo? Um grande abraço para você, que é nosso irmão em Cristo Jesus, e principalmente para você que faz parte da Igreja Presbiteriana. Sejam todos bem-vindos. Em relação ao sábado, queridos, nós temos três formas realmente de abordarmos o assunto, né? Pode ser feita uma abordagem dispensacionalista, não é? Que divide a história da salvação e coloca a lei como fazendo parte do Antigo Testamento. Pode ser feita uma abordagem alegórica tipológica, né? Que pode apresentar o sábado como um símbolo apenas, né, do descanso eterno que teremos em Cristo na eternidade, ou nós podemos fazer uma abordagem com base na teologia da aliança. E essa é a abordagem que eu gostaria de fazer agora, tá? Com base na teologia da aliança. E por quê? Quando estudamos a teologia da aliança, nós aprendemos em Hebreus 13, 20, por exemplo, que existe uma aliança eterna entre Deus e os seres humanos. Isso significa que as demais alianças, elas são apenas desdobramentos das demais alianças, né? E em todos esses desdobramentos, sempre duas coisas estiveram envolvidas, né? O sangue do Cordeiro, que propiciava o perdão, a expiação do pecado, e o estilo de vida ético daqueles que aceitavam fazer parte da aliança. Considerando que as alianças são um desdobramento da aliança principal e eterna que sempre existiu, nós adventistas pensamos, queridos, o seguinte: que se o plano de salvação é o mesmo para as pessoas do Antigo Testamento, só foi ensinado com um recurso pedagógico diferente, e o plano de salvação é o mesmo para nós, nós não vemos de um porquê de o estilo de vida ético do cristão atualmente ser diferente do estilo de vida ético daqueles que também eram salvos pela graça no Antigo Testamento. Então, um exemplo que eu gostaria de começar citando é Hebreus 8:10, falando do que aconteceria na nova aliança, que na verdade é nova no sentido de que foi aperfeiçoada em Cristo. Agora não é mais o sangue do Cordeiro que faz a expiação, mas é o sangue de Cristo. Nós percebemos que na nova aliança não há uma mudança de lei, mas há uma mudança na forma de se relacionar com a lei, porque no passado eles não compreenderam devidamente isso. E aí Hebreus 8:10, citando Jeremias 31, 31 a 34, diz assim: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também no seu coração, também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então nós percebemos aqui uma continuidade de um estilo de vida ético, tanto para o povo do Antigo Testamento, quanto para o povo do Novo Testamento. Porque a lei agora ela é impressa no coração do ser humano. E dentro desta lei nós cremos que deve constar o sábado por algumas razões. A primeira delas: nós seres humanos, queridos, temos a tendência de vivermos de forma autônoma. E quando nós vivemos de forma autônoma, longe do nosso Criador, só besteira fazemos. O sábado é um mandamento que nos lembra que nós não podemos viver de forma autônoma. Ele nos lembra que nós temos um Criador a quem devemos prestar contas. E é por isso que a análise da teologia do sábado tem que começar na aliança que Deus fez com Adão, na aliança adâmica, e em Gênesis 2. Então Gênesis 2 diz assim, verso 2, e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então o sábado primeiramente nos mostra que não podemos agir de forma autônoma, porque fomos criados por Deus. Só que o sábado preserva também em nós o senso do sagrado. Algo que é totalmente perdido nessa nossa cultura pós-moderna e cética. E por que o sábado também mantém um senso do sagrado? Porque de acordo com o texto, Deus abençoou e santificou o 7º dia. Então nós percebemos que este mandamento, por nos ensinar a não vivermos de forma autônoma, porque temos um Criador,
e por nos ensinar o senso do sagrado, porque ele santificou esse dia, provando que nem todos os dias são iguais, né? Porque senão ele teria santificado, abençoado todos. Então nós vemos que é muito importante, sim, a observância do sábado hoje. Não como um meio de salvação, né? Nós não cremos na salvação pelo sábado ou salvação pelas obras, mas como resultado de um coração transformado pela graça e que não deseja ser autônomo e que deseja preservar a lembrança, o senso do sagrado. Ok? Então, resumidamente, era isso que eu queria dizer para iniciarmos. A teologia do pacto, a teologia da aliança, é uma teologia muito cara à tradição reformada. E nós, da Igreja Presbiteriana, também mantemos muita coisa daquilo que o pastor Leandro acabou de falar. A teologia do pacto, inclusive, é um dos distintivos da tradição reformada ali, logo no início do século XVI, especialmente no século XVII, quando ela começou a se desenvolver ainda mais, especialmente ali na Holanda. Então, essa perspectiva de que Deus tem um pacto da redenção, esse pacto que ele fez consigo mesmo, intratrinitário, e que ela é aplicada primeiramente em Adão, chamado também de pacto das obras, e posteriormente o pacto da graça, como mediador, Jesus Cristo, diante de várias administrações distintas com esse pacto, nós também vemos dessa forma. Acho que o grande ponto, e aí já para ser mais objetivo no nosso debate, o grande ponto será em como nós podemos guardar esse sábado. É importante lembrar que a palavra Shabbat, do hebraico, não necessariamente é traduzida por sábado, né? O próprio pastor Cocarelli teve uma certa dificuldade em dizer a respeito da minha posição. Já que eles são sabatistas, qual seria a minha posição? Eu sou sabatista também. Só que sabatista de origem shabática, do descanso do dia do Senhor no domingo. Então, o sábado cristão é o domingo a partir da ressurreição de Jesus Cristo. Eu vou chegar lá daqui a pouco. Mas o termo Shabat, que você vai encontrar tanto aqui em Gênesis 2, já mencionado pelo pastor Leandro, mas também em Êxodo 20, versículo 8, que trata do lembra-te do dia do Senhor, né? Lembra-te do sábado, lembra-te do descanso, Shabat, também ele está instaurado. E também Deuteronômio 5, 12 e 15. Para resumir, o Antigo Testamento aplica a ordenança criacional de descanso dada pelo próprio Deus a Adão em Gênesis 2, uma vez que Adão deveria imitar Deus, seguir aquilo que Deus já havia feito. Então, ele precisa agora aplicar isso. Como é que eles aplicam no Antigo Testamento? De duas formas: lembrando da criação e lembrando da redenção em Êxodo. Esse mesmo agrupamento binário de motivações vai ser encontrado no Novo Testamento. No entanto, nós vamos observar que há algumas modificações, diferente do que o pastor Leandro falou, que a lei do Senhor deve ser guardada da mesma forma. Nós precisamos observar que nem ele mesmo guarda da mesma forma. Por exemplo, a lei do Senhor, no Antigo Testamento, ordenava que aqueles que quebravam o sábado deveriam ser apedrejados. Eu acredito que mesmo a igreja adventista, mesmo alguém que confesse a fé adventista, não deve ser apedrejado segundo a doutrina adventista. Também há outras ordenanças, como por exemplo das festas e de como tudo isso deveria ser feito. Em especial, tudo isso aponta para o templo, para como o culto e a adoração de Israel era feita dentro da ordenança do templo, as ordenanças levíticas. Daí a nossa divisão, a nossa distinção das leis cerimoniais. E é exatamente a esse respeito que Colossenses, capítulo 2, trata. Em Colossenses, nós vamos observar que o apóstolo Paulo, cuidadosamente, diz que não se deve manter essa mesma forma de guardar como outrora foi guardada. Então, veja só o que diz o apóstolo Paulo a esse respeito, Colossenses capítulo 2, versículo 16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados.
porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Aqui nós encontramos uma disputa na igreja de Colossos, onde havia um grupo, que posteriormente vai ser conhecido como gnóstico, que unia o platonismo, a filosofia grega, unia a religião judaica e o cristianismo. E especialmente eles uniam a visão de Filo de Alexandria, que era um platônico e judeu. E é por isso que o apóstolo Paulo usa aqui uma terminologia muito importante. Ele fala de sombra e corpo. Isso aqui tem a ver com a alegoria de Platão, da caverna, onde os homens que nasceram amarrados e encarcerados numa caverna só conseguiam ver sombras. Até que um deles, um belo dia, consegue se desencilhar. E ao se libertar, ele começa a ver os corpos como eram de verdade. Ele volta para a caverna e diz, olha, tudo que a gente está vendo é apenas sombra. Os corpos estão lá. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo é que as festas, ou da forma como o cerimonial era feito, inclusive como o sábado era feito, tudo isso apontava para Cristo, de modo que não deve mais ser guardado da mesma forma. Há alguma modificação. A modificação que se faz, dentre outras, é o dia da redenção, porque o nosso dia da redenção agora é o domingo, por causa da ressurreição de Cristo. E é isso que está em Hebreus, capítulo 4, versículo 9 a 10, que eu pretendo expor numa outra forma para dar mais tempo de diálogo, não ficar muito demorado. Mas esse é meu ponto inicial. Se gostou do vídeo, você já pode se inscrever, comentar, curtir e compartilhar para novos conteúdos bíblicos. E um grande abraço para o reverendo da Igreja Presbiteriana Ronaldo Vasconcelos e o pastor da Igreja Adventista Leandro Quadros.